extraído da coleção de livros intitulada de O Livro do Corretor de Imóveis, de Augusto Rastenreiter. Olá! Hoje a gente vai mergulhar em dois conceitos da nossa legislação ambiental que, olha, direto causam confusão. A área de proteção ambiental, a APA, e a área de preservação permanente, a APP. Isso mesmo. Temos aqui uns materiais bem bons, textos, guias que explicam direitinho. E a nossa ideia é destrinchar isso, sabe? Para entender bem a diferença e como uma se relaciona com a outra, olhando o que diz a lei. Perfeito. E é fundamental mesmo diferenciar a APA e a APP, viu? As duas são ferramentas-chave, né? Vieram lá da Constituição de 88, daquela ideia de garantir um ambiente equilibrado para todo mundo, só que, assim, elas funcionam de jeitos bem diferentes na prática. Legal. Então vamos lá. Qual que é a principal diferença de, digamos, propósito entre elas? O que os materiais dizem sobre para que cada uma serve, basicamente? Olha, as fontes deixam bem claro. A APA, ela tenta harmonizar, sabe? A atividade humana com a conservação. O foco é mais no uso sustentável dos recursos, geralmente numa área maior. Tipo, conciliar as coisas. Exato. Já a APP não. A meta dela é bem mais estrita. É a preservação total de ecossistemas frágeis, que são vitais. Pensa em proteger margem de rio, nascente e encosta íngreme, para garantir água limpa, para segurar o solo, essas coisas. Entendi. E a parte legal, como é que elas são criadas? Parece que tem uma diferença grande aí também, né? Tem, é crucial. A APA, ela é uma categoria de unidade de conservação, tá? Tá lá na lei do SNUC, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Ela precisa ser criada mesmo por um ato do governo federal, estadual ou municipal. Um decreto, uma lei para aquela área específica. Certo. Precisa de um papel passado, digamos assim. Isso, precisa de um ato formal. Agora, a APP, ela é definida lá no Código Florestal. E o mais interessante, ela não depende de um ato específico de criação para existir. Como assim? Ela existe ex lege, por força da própria lei. Onde estiver a característica geográfica que a lei descreve, margem de rio com certa largura, área em volta de nascente, topo de morro, encosta com inclinação X, pronto, ali é uma APP, automaticamente. Ah, que interessante isso. Quer dizer então, se eu tenho um terreno e tem um riozinho passando lá no fundo, aquela faixa de mata na beira já é uma APP por lei, mesmo que ninguém da prefeitura ou do IBAMA tenha ido lá dizer isso formalmente. Exatamente, a proteção já existe por causa da característica natural do lugar. Não precisa de placa, não precisa de documento específico para aquele pedaço. A APA não. A APA precisa daquele ato do governo criando ela. Isso deve mudar tudo na questão da responsabilidade, imagino eu. Quem tem que cuidar? Muda e muito. No caso da APP, a obrigação de preservar é o que chamam de propter rem. Propter. Que? Propter rem. É latim, né? Mas significa basicamente que a obrigação de cuidar da APP está ligada à propriedade, ao imóvel. Ela gruda no terreno. Ah, entendi. Não importa quem seja o dono, ele tem que preservar. Se você vende o sítio, quem compra herda essa obrigação junto. Certo, a obrigação acompanha o imóvel. Isso. Já a APA, por ser normalmente muito grande, né, e incluir várias propriedades, às vezes públicas, às vezes privadas, a gestão é mais complexa. Geralmente tem um plano de manejo que diz o que pode, o que não pode, e muitas vezes um conselho gestor com participação da comunidade, dos proprietários. Faz sentido. Bom, e falando em poder ou não poder, o que dá para fazer em cada uma? O uso deve ser bem diferente também, né? Completamente diferente. A APA, como ela é de uso sustentável, ela permite sim a ocupação humana, atividades econômicas, claro, desde que seja compatível com a conservação e siga o plano de manejo, né? Pensa em turismo ecológico, uma agricultura mais leve, extrativismo organizado. Ok, um uso com regras. Exato. Agora, a APP, a regra geral, como os guias mostram, é ser intocável. Não é para construir, não é para mexer. Intocável mesmo. Em regra, sim. Qualquer intervenção ali é exceção da exceção. Só pode se for caso de utilidade pública, tipo passar uma rede de esgoto essencial, ou um interesse social relevante, ou uma atividade de baixíssimo impacto ambiental. E tudo isso tem que estar bem definido na lei e precisa de autorização do órgão ambiental. É bem restrito. Entendi. A proteção é bem mais forte. E quando uma APA grandona tem
umas apps dentro dela, tipo, um rio corta a APA. Como ficam as regras ali na margem do rio? Ótima pergunta. É super comum isso acontecer. O que os materiais explicam é que as regras se somam e a mais protetiva vale mais. Ah, entendi a lógica. Então, o plano de manejo da APA vale para a área toda da APA. Mas naquele pedacinho que é a margem do rio, que também é uma APP, valem as regras ainda mais duras do Código Florestal para a APP. A proteção mais forte sempre prevalece naquele local específico. Entendi a lógica, mas, nossa, gerenciar isso tudo na vida real não deve ser fácil. Os materiais falam de dificuldades, desafios. Falam, com certeza. Nas APAs é comum ter conflito, né? Entre a ideia de conservar e os interesses econômicos. Turismo que quer crescer demais, agricultura que pressiona, a cidade que se expande para cima da APA. Imagino. E as APPs? As APPs sofrem demais com ocupação irregular, sabe? Gente que constrói na beira do rio, desmatamento para plantar ou criar gado. E a fiscalização, né? É difícil fiscalizar cada cantinho do Brasil. Pois é. E tem alguma coisa para ajudar a resolver isso? Principalmente a questão da regularização de quem já ocupou ou desmatou. Sim. Para tentar organizar isso, principalmente nas áreas rurais, criaram o CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Ah, o CAR? Já ouvi falar. É um registro eletrônico obrigatório para todo o imóvel rural. A ideia é mapear tudo. Quem é o dono, tamanho e onde estão as APPs, a reserva legal. E junto com o CAR tem o PRA, o Programa de Regularização Ambiental. PRA. Isso, PRA. É um programa que dá um caminho para as pessoas que têm passivos ambientais, tipo uma APP que foi desmatada antes da lei, para elas poderem recuperar ou compensar essa área. São ferramentas para tentar botar ordem na casa, digamos assim. Entendi. Então, para a gente amarrar tudo, APA e APP são instrumentos diferentes, mas que trabalham juntos, né? Se complementam. A APA organiza o uso em áreas maiores, tentando a sustentabilidade. E a APP é tipo um escudo automático para proteger pontos super críticos para a natureza, para a água, para o solo, espalhados por aí. Entender isso é chave. E exatamente. E fica aquela reflexão, né? Se a obrigação de cuidar da APP é da propriedade, é próprio terreno, mas a fiscalização é tão difícil na prática, como é que a gente consegue fazer essa proteção do papel virar realidade lá na paisagem? Como conciliar essa necessidade de proteger com as pressões todas econômicas, sociais que a gente vive hoje? É um desafio enorme.